Achados e Pedidos é um espaço de encontros profundos com a alma humana. Aqui, compartilho histórias, reflexões e conversas sobre tudo que foi achado no caminho e os muitos pedidos que fazemos à vida. Um convite para escutar com o coração e, quem sabe, se reconhecer no outro. Eu sou Joana Madia, coach ontológica, mentora, palestrante e uma mulher que sabe fazer as perguntas certas. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço. Sejam oficialmente bem-vindos a mais um episódio de superação do meu podcast Achados e Pedidos. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu sou uma pessoa que acredito profundamente nas histórias de superação e transformações humanas que acontecem a partir dessas histórias. E foi exatamente por isso que eu criei essa série, porque eu acredito que nós, através das nossas histórias, sempre temos o que contribuir, inspirar, motivar o outro para que ele também possa fazer essa caminhada na vida dele. Então, foi pensando nisso que eu convidei a Dina para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Joana. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Que delícia. E daí, antes da gente começar, né, eu vou convidar a Dina para se apresentar, mas assim, a ponte que me fez chegar até ela foi o meu irmão, que também participou do último episódio da série Superação, com a história de câncer dele, com todos os desafios que ele viveu a partir dessa doença na vida dele. E daí, hoje, eu convidei a Dina da Abrali, e daí eu vou pedir para você se apresentar, para poder contar um pouquinho mais de você e dessa instituição, enfim. Mas seja bem-vinda oficialmente. E quem é a Dina que está hoje aqui com a gente? Vocês vão descobrir ao longo do episódio, eu vou contando um pouquinho, porque eu sou muitas coisas, né? Eu tenho 28 anos, sou formada em marketing e também em administração pública com foco em impacto social. Hoje eu sou uma empreendedora social, eu estou à frente da Abrali, que é a Associação Brasileira de Câncer do Sangue, e desde que eu nasci eu estou muito ligada a esse propósito, né? Quando eu recebi seu convite, eu fui ouvir, né, a conversa com o seu irmão, eu fiquei muito animada de vir aqui hoje para também contar, né, um pouco da minha história, que eu nunca contei, na verdade. Vai ser a primeira vez que eu vou contar como que eu me sinto, né, e como eu carrego essa missão muito grande desse propósito que é a Abrali, né, uma associação que foi fundada ali em 2002 e vem ajudando milhares de pacientes de câncer de sangue todos os anos. Lindo. Para a gente começar, e eu até pensei em começar por onde é a Abrali, o que faz. Você quer dar uma introdução maior da Abrali ou a gente já pode ir para um outro caminho? Eu posso falar bem rapidinho da Abrali, acho que é importante. A nossa missão, né, na Abrali é garantir acesso ao melhor tratamento para todos os pacientes de câncer do sangue no Brasil. Isso não é uma missão fácil, né, não é uma coisa só que vai resolver, então a gente trabalha em 4 pilares para tentar resolver todos os problemas. O primeiro é políticas públicas, então a gente trabalha junto com o Ministério da Saúde para garantir que todas as novas terapias, novos tratamentos, eles sejam incorporados na lista do SUS. Depois, a gente tem uma frente de apoio ao paciente, então para acolher todos os pacientes, garantir que eles estão recebendo esse melhor tratamento, né, orientar eles. E a gente oferece também terapia para esses pacientes, porque saúde mental é muito importante, né, durante o tratamento. Muitos ficam muito abalados, então para eles conseguirem continuar o tratamento e terem esperança, né, de serem curados, de superar, a gente trabalha muito forte com essa parte de terapia. Todos os nossos serviços são oferecidos de forma gratuita para esses pacientes. A gente também trabalha com pesquisa, então a gente faz pesquisa junto com os pacientes e também com os dados oferecidos pelo Ministério da Saúde. A gente analisa esses dados e publica estudos, né, que mostram ali quanto tempo o paciente demorou desde a hora do diagnóstico para começar o tratamento,
depois que começou o tratamento, qual foi o resultado, né? Qual foi o tratamento que ele usou. Então a gente produz esse tipo de conteúdo também. E a gente tem uma frente de educação e informação, tanto para empoderar os pacientes, quanto para educar os profissionais da área da saúde também. Então, dar mais suporte para esses profissionais. É uma parceria com o Hospital Albert Einstein e a gente disponibiliza esses cursos de forma gratuita para toda a rede do SUS. Até hospitais do Acre são nossos filiados e recebem esses cursos. Então, é um trabalho grande, nacional, e muita responsabilidade, né? Todo ano a gente ajuda, em média, 8.000 pacientes. Uau! Bastante gente. Quando a gente começou, né, a gente fez uma troca aqui de mensagens para poder falar um pouquinho dessa conversa hoje, e teve uma frase que você trouxe que me emocionou, me tocou, e para mim também foi uma lição. Acho que as 3 coisas juntas. Você falou, eu me considero um milagre vivo. Lembra? Sim. Essa frase para mim é de uma grandiosidade, é de uma gratidão e de um respeito à vida, que ela me serviu naquele momento como um espelho. E eu falei, Joana, você também é um milagre da vida de outra forma. Como é que é poder interagir, trocar com a vida a partir deste lugar de milagre? E aí, a partir dessa frase linda que você trouxe, eu te pergunto. Primeiro eu te convido a repetir essa frase na sua voz, do seu jeitinho, e contar pra gente o que essa frase significa. É uma frase muito poderosa e é justamente essa história que eu nunca contei, né? Porque que eu me considero um milagre vivo. Porque foi muito difícil para os meus pais me terem. Né? Minha mãe, ela era paciente de uma doença grave no sangue, chamada talassemia. É uma anemia que vem do Mediterrâneo, então gregos, italianos que têm essa doença geralmente. E quando ela recebeu o diagnóstico, com 3 anos de idade, falaram para os meus avós que ela não passaria dos 5 anos de idade de vida. Assim. Então é realmente muito séria a doença. Mas eles nunca acreditaram muito nesse prognóstico e sempre batalharam para minha mãe ter uma vida plena. E ela foi, durante a vida inteira dela, superando desafios. E um desses desafios foi ser mãe. Né? Quando ela decidiu casar, ela queria casar para ser mãe, para deixar também uma família para os pais dela, né? Depois que ela viesse a falecer. E aí ela decide ser mãe e os médicos falam, Mirula, é impossível. Você não pode ser mãe com a sua doença. E ela acha outros pacientes no mundo, né? Ela achou 2 pacientes em Nova York que já tinham sido mães. E aí ela consegue conectar os médicos para ver como que ela poderia ser mãe. E aí ela tem o meu irmão, mas era uma coisa assim muito nova, né? Não tinha muito estudo, muita pesquisa de como uma pessoa com a doença que ela tinha poderia ser mãe. E aí ela teve o meu irmão mais velho e ela decide que ela quer ter um segundo filho, porque ela queria ter uma menina. E ela engravida pela 2ª vez e por causa do tratamento dela, a minha irmã teve anencefalia e faleceu no parto. Então também ela acabou ajudando, né, as pesquisas a avançarem também de como mulheres com aquela doença poderiam engravidar. E aí não recomendaram que ela tivesse um 3º filho, por ser muito complicado a gravidez, ela tinha que pausar o tratamento, tinha um grande risco para ela, mas ela queria ter a menina que ela tanto sonhava. E aí ela engravida pela 3ª vez. E aí era a minha vez de vir. E foi a primeira paciente do mundo que teve mais de um filho. Porque essas que ela tinha encontrado nos Estados Unidos só tiveram uma gestação. E ela decidiu, ela queria muito, né? Então, desde que eu nasci, né, eu me considero
um milagre, né? Acho que depois de muitas sessões de terapia que um dia caiu a ficha, eu falei assim, nossa, realmente, foi um milagre. Porque ela insistiu muito, ela acreditou muito que era possível. E foi um milagre, foi a primeira vez, foi inédito, a primeira vez que isso acontecia. Então, por isso que eu carrego também um senso de propósito muito grande. Fala mais. Como é isso? É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo que vem carregada de muita gratidão, né? Quando você começou a fazer sua pergunta, você trouxe isso, né? Muita gratidão mesmo por essa oportunidade, por ser um milagre vivo. E a minha mãe foi quem fundou a Ambrale, né? Eu brinco que quando eu era criança, a Ambrale era quase que uma irmã para mim, porque minha mãe se dedicava tanto para a Ambrale quanto, né, para nossa família. E muitas vezes eu acompanhava ela nos eventos, eu sempre quis estar próxima. Eu ia nos eventos e eu falava assim, mas qual que é a minha função? Com 5 anos, sabe? Eu falava assim, deixa eu distribuir folheto, deixa eu vender alguma coisa. Eu sempre queria ter uma função ali, eu sempre queria ser parte, né, e ajudar. Tem até um vídeo meu que eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, eu falo que meu sonho é que todos os pacientes com câncer de sangue tenham acesso ao melhor tratamento e sejam curados, né? Então, desde muito nova, eu carrego isso muito forte, assim, no meu DNA, de querer fazer parte, de querer estar lá, né? Nunca foi um peso para mim suceder a minha mãe, né? E continuar ali o legado. Sempre foi uma honra, um privilégio, gratidão mesmo, sabe? Quando você sente que você veio nessa vida para cumprir essa missão com um senso de propósito muito forte, é assim que eu me sinto. Que missão? A missão de ajudar as pessoas, de dar acesso, né, a esse tratamento. Acho que durante a minha vida toda eu acompanhei a minha mãe no tratamento dela e ela tinha muito acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos no Brasil, fora do Brasil, e várias vezes ela me falou, eu só tô viva porque eu tô tratando nesse hospital com esses médicos, esse equipamento que eu tô usando só tem aqui no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente precisa trabalhar, por isso que a gente precisa ajudar e ser a voz, né, desses pacientes que muitas vezes não têm, né, essa oportunidade de falar e de conseguir acesso, sabe, a esses tratamentos. Então, na Ambrale, a gente ajuda pessoas que demoram 4 dias para chegar no centro de tratamento, que pega um barco, depois um ônibus, depois um mototáxi, para chegar no centro de tratamento e muitas vezes chega lá e fala, mas hoje não tem, o medicamento está em falta, ou não tem uma bolsa de sangue para você transfundir, volta outro dia. Mas como volta outro dia, sabe? Demorou 4 dias para eu chegar aqui, 4 dias para eu voltar para minha casa, todas as minhas economias estão envolvidas nisso, sabe? Então, a gente apoia esses pacientes junto com toda a rede do sistema público. Então, para garantir que quando eles cheguem lá, tenham o medicamento, para garantir que eles consigam fazer o agendamento, né? Para apoiar mesmo, tanto o próprio sistema público, né, que precisa de ajuda de informação. Então, uma coisa que eu cresci ouvindo, uma frase, né, que eu cresci ouvindo é que poder ajudar é um privilégio. E é assim que eu me sinto hoje, sabe? Um privilégio de poder estar nesse papel dentro da Ambrale e de poder ajudar tantas pessoas e causar um impacto tão positivo no mundo. É interessante porque você chegou falando, né? A gente começou por essa frase, né? Eu me considero um milagre vivo. Só que através desse trabalho, vocês fazem muitos milagres, ajudam pessoas a também irem para esse lugar do milagre. Faz sentido? Total. O nosso slogan é 100% de esforço onde houver 1% de chance. Então, a gente realmente não joga a toalha até ver o milagre acontecer, sabe? Muitas vezes. E a história da minha mãe foi um milagre. Né? Uma pessoa que tinha ali perspectiva de vida até os 5 anos de idade, viveu até os 56. Né? Teve 3 filhos. Né? Quanta coisa ela não construiu, quantas pessoas ela não ajudou. E que era para ter uma existência super curta, sabe? Então,
de certa forma, sim. A gente acaba sendo um milagre, né, na vida das pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que se não quiser a gente corta, tá? Eu vou te fazer uma pergunta que me tocou muito, uma fala tua, que é, depois de muita terapia, eu entendi que eu era um milagre. Como foi esse processo? O que pegava e o que foi essa descoberta? Eu e minha mãe, a gente sempre foi melhores amigas, inseparáveis, assim. Eu me espelhava muito nela e ela se projetava também muito em mim. Então, no final da existência dela, pra mim foi muito difícil, muito. Me despedir, sabe? Me desapegar e deixar ela aí mesmo, sabe? E muitas vezes eu ia no hospital e ela falava assim, mas vai visitar esses pacientes. Eu falava assim, mãe, eu tô aqui pra te visitar. Sabe, eu preciso me despedir de você. Não quero ver outros pacientes. Ela, não, mas eles precisam de mais ajuda. Eu tô bem aqui, sabe? Então, todo esse processo foi muito doloroso pra mim, assim, de me despedir, de perder minha mãe, né, tão nova, tinha 24 anos quando ela faleceu, que também foi um privilégio, né, porque era pra ela ter falecido bem antes, mas por mais que eu tenha esse senso de gratidão, as despedidas nunca são fáceis. Ainda mais quando você tem, né, uma amizade muito forte, uma afinidade muito forte com aquela pessoa. Então, foi muito difícil e aí foi quando eu comecei toda a minha jornada na terapia também para trabalhar isso e para me despedir. E no final eu consegui me despedir. No último aniversário da minha mãe, um mês antes dela falecer, ela fez uma festa de despedida com todos os colaboradores da Braille e se despediu de todos. E antes dessa festa, que eu não sabia ainda que era festa de despedida, eu tava pensando o que eu vou comprar de presente para ela. E aí eu comecei a pensar em um presente, e aí sabe quando cai a ficha de tipo, ela não vai ter tempo de usar nada? E aí o meu presente foi uma carta de despedida e de gratidão. E eu dei essa carta para ela de presente, e ela leu, e a gente teve, né, esse momento de despedida. Então foi de fato um presente, uma oportunidade e mais um motivo, né, pra gente sentir gratidão. Sim. Tem que respirar aqui um pouco. Essa é a parte boa de ficar atrás da câmera. Como é que é pra você contar essa história e compartilhar tudo isso? Eu acho que é muito importante para mim contar a minha história, né? Porque no momento que eu tava passando por tudo, eu achava que não ia ter uma luz no fim do túnel, sabe? Quando eu perdi minha mãe, eu chorava muito. Chorava às vezes assim por 3 horas, né? E minha terapeuta falava assim, chora tudo, porque um dia vai esvaziar o tanque de água, sabe? Você não vai mais ter toda essa vontade de chorar e tudo mais. Então, foi um processo bem difícil, assim, o primeiro ano sem minha mãe. E eu ouvi muitos podcasts, né? Inclusive um que me marcou muito foi um da Fabiana Justus, que hoje é a nossa embaixadora, entrevistando a Má Tranquese, que também perdeu a mãe dela muito nova. E ela conta como foi toda essa jornada do luto, né? De ter perdido a mãe, de sentir saudades, né? Mas ao mesmo tempo também sentir gratidão. E como que foi a jornada dela. E passou, sabe? Tipo, as saudades ficam, todas as lembranças ficam, mas a dor, de certa forma, diminui. E eu acho que hoje eu tô num lugar que eu transformei essa dor em um amor gigante e mais força ainda, sabe? Para trabalhar dentro do propósito, né? E desse legado incrível que minha mãe me deixou, né? E nessa época eu não estava envolvida com a Brale, né? Eu tinha saído, eu
Eu entrei na Brale com 18 anos para começar a trabalhar lá, de fato, era meu sonho. Com 5 você era estagiária, né? E aí quando falaram assim, que faculdade você vai fazer? Eu falei, pouco me importa a faculdade, que eu quero é trabalhar na Brale. Uhum. E aí eu fui trabalhar na Brale, né? E aí depois de 2 anos, minha mãe me expulsou de lá. Ela falou assim, você precisa achar qual é o seu propósito, a sua missão. Né? Você não pode falar que o sonho da sua vida é trabalhar aqui se você nunca trabalhou em outros lugares. Sim. E aí eu fui meio perdida, assim, para onde eu vou, porque até então eu estava muito focada na Brale. E aí caí de paraquedas no mercado financeiro. Fiquei 7 anos trabalhando em banco. E depois que minha mãe faleceu, eu continuava trabalhando em banco, né? E passando por todo esse processo de luto, mas sempre envolvida com a Brale como voluntária, né? Então trabalhava no banco, mas ajudava na Brale. E aí todo mundo, óbvio, do banco sabia que eu trabalhava na Brale, também ajudava a Brale, né? E aí um dia uma pessoa assim bem mais experiente que trabalhava comigo olhou pra mim e falou assim, cara, você é muito boa no que você faz. Dá pra ver que você gosta de trabalhar aqui no banco. Mas toda vez que você fala da Brale, seus olhos brilham de um jeito diferente. E aí caiu a ficha. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí foi quando eu decidi voltar pra Brale e seguir essa missão que vem muito forte, né, dentro de mim. Hoje cedo, geralmente eu pego um dia e gravo 3 ou 4 episódios, né? E hoje cedo eu tive a alegria de falar com a Mari, que ela tem um family office, né? Ela é uma empresa focada em governança familiar. E ela falou uma coisa bonita, que é assim, saber que eu carrego em mim os meus antepassados. Onde a tua mãe vive em você? É exatamente isso, assim que eu me sinto, né? A gente é 50% mãe, 50% pai, né? Então, eu sou uma pessoa privilegiada, que tive pais incríveis, né? E que muito desse meu pensamento, né, de gratidão vem deles, né? Eu aprendi isso com eles. E, de certa forma, né, para algumas pessoas até, eu acabo sendo a conexão delas com a minha mãe. Né? É muito forte, né, falar isso, que acaba sendo uma responsabilidade muito grande, mas a gente é muito parecidas, né, de uma forma genuína. A gente fala de um jeito parecido, a gente tem um jeito parecido, né, então eu sinto de alguma forma, sabe, que minha mãe continua viva dentro de mim e através de mim, né. E daí, né, tem uma coisa que a gente trabalha muito, a psicologia trabalha e desenvolvimento humano, né, que é a gente aprender a se amar. E o que eu escuto é uma mulher que foi tão amada e que amou tanto e que reconhece tanto essa mãe dentro de si, que parece que esse amor flui de forma genuína. Faz sentido esse caminho que eu fiz agora? Sim. É isso, é muito genuíno, né? Acho que o maior medo, né, da minha mãe era que eu quisesse viver na sombra dela, sabe? Que eu seguisse os passos dela por causa dessa gratidão, ou porque, enfim, sempre foi assim, né? Ou porque ela queria. E foi sempre muito ao contrário, né? Apesar de todos os movimentos dela, para eu ter o meu próprio caminho, o meu caminho sempre acabava voltando de alguma forma para a Brale, né? E para o propósito, né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade, né, de ser um milagre vivo e vir nessa vida como filha dela para continuar, né, essa jornada, como se já tivesse escrito, sabe? Fosse alguma coisa do universo mesmo que trouxe, porque é um trabalho muito grande, muito importante, é um legado para o Brasil que ela deixou. E precisava ser continuado, né? E de certa forma, inconsciente, ela acabou me treinando, me preparando para esse momento durante toda a minha vida.
E o que eu escuto é assim, parece que eu nasci para isso também. E uma coisa encontrou a outra. Faz sentido? É isso. Sim. Faz muito sentido. Me conta um pouquinho, por que o câncer? Por que o câncer de sangue? Então, a doença dela era hematológica, né? Era no sangue também. E ela começou a se envolver por causa da doença dela, né? Ela começou numa ONG para pessoas com talassemia. São mais ou menos hoje 1.000 pacientes no Brasil inteiro que tem essa doença. Então é uma doença ultra rara. Super, Né? E aí ela começou os trabalhos em 1999 com a Abrasta, né? Que já era uma ONG que já existia, né? Ano que vem vai fazer 45 anos que já existe a Abrasta. E aí ela assumiu essa ONG e começou a trabalhar políticas públicas junto com o ministro da Saúde, que era o Serra na época. E aí em 2 anos eles conseguiram aplicar o melhor tratamento para talassemia dentro do SUS. Então eles avançaram 20 anos que a gente estava atrasado, o Brasil atrás, da Europa, dos Estados Unidos, e transformaram o Brasil em referência em tratamento. Então hoje o tratamento disponível no Brasil é melhor do que o tratamento na Europa e nos Estados Unidos para talassemia. E aí, por causa de todos esses avanços, né, que ela trouxe para a talassemia, o próprio Serra convidou ela, falou: Meru, você não quer abrir uma outra organização para ajudar mais pessoas, né? Porque você está fazendo tanto, né, para a talassemia, a gente precisa, né, de pessoas, de pacientes empoderados, né, que possam lutar ali pelos direitos, porque o Ministério da Saúde está olhando para todas as doenças, né, não sabe quais são os melhores tratamentos para cada patologia. Então, ter essas organizações que trabalham focadas em uma doença ajuda muito. E aí ela começou a pensar, né, o que ela poderia fazer. E aí que veio a ideia dos cânceres do sangue, porque os médicos que tratavam elas são os mesmos que tratam os pacientes de câncer do sangue. E ela conhecia muitos, né, porque ela ia no ambulatório tomar sangue do lado de um paciente de leucemia, de mieloma múltiplo. Então ela conversava muito com esses pacientes. E aí ela falou: então tá bom, pode ser cânceres do sangue, porque a população é muito maior, né? São 33 mil novos diagnósticos por ano, né? E dos cânceres todos, é o tratamento mais complicado, mais caro e muitas vezes que dura mais tempo, né? Porque é diferente. O câncer de mama, por exemplo, você pode tirar a mama, né? Você pode fazer uma radioterapia focada na mama, né? Mas quando você fala de um câncer no sangue, é o corpo inteiro. Não tem como tirar o sangue inteiro, né? Então o tratamento é bem mais complexo e as terapias também para tratar acabam sendo mais caras e mais complexas também. Sim. Sua mãe era uma sonhadora? Ela era uma sonhadora, mas que fazia os sonhos se tornarem realidade. Sim. E você? Sonha? É uma sonhadora? Muito. Quais são os sonhos? Muito. Eu sonho muito e eu tenho muita fé mesmo que as coisas vão acontecer, sabe? Uma coisa que eu sempre falo é que coisas boas acontecem com pessoas boas, né? E eu acho que durante a minha vida o universo me deu muitos presentes incríveis, né? Eu acho que desde o momento que eu nasci, mas, por exemplo, quando minha mãe faleceu, que eu estava no fundo do poço mesmo, assim, não conseguia parar de chorar, eu me apaixonei pelo meu noivo hoje. E uma coisa que a minha psicóloga falou e que me fez perceber o quão presente foi isso, esse encontro, foi que o amor é o oposto, né? Você tá apaixonada, é o oposto do luto, né? O oposto da depressão. Sim, então, o amor é vida, a paixão é vida. Exato. Então foi assim, o que me puxou de volta pra terra, sabe? Que aterrou meu pé no chão e falou assim: a vida é aqui agora, né? Então, e eu sempre tive, né, esse sonho de me apaixonar profundamente, né, por uma pessoa, de construir uma família. Então,
também ter encontrado ele naquele momento, né, foi muito especial e um grande presente, né, para mim. E aí, enfim, toda a história também de como eu voltei para Brale também é super, né, outro presente que o universo me deu. Porque eu sempre tive o sonho de morar fora. E eu nunca fui, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe. Então, como que eu podia estar lá e alguma coisa acontecer aqui? E aí, quando minha mãe faleceu, e aí caiu essa ficha da pessoa que trabalhava comigo no mercado financeiro, que eu tinha que voltar para Brale, eu falei, então eu tenho que morar fora antes. Né? Eu vou morar fora e aí vou voltar e assumir a Brale, porque eu sei que quando eu começar na Brale, eu não vou mais sair, né? Porque esse é o meu propósito de vida. E aí eu decidi morar em Londres para fazer administração pública com foco em impacto social. E na mesma época, o meu irmão, ele trabalhava em consultoria, foi fazer um projeto em Londres para a fundação do Bill Gates, a Gates Foundation. Uau. Trabalhar com saúde também. Então, a família toda, né, ligada a causas sociais. E aí a gente se mudou juntos, né, eu para estudar e ele para trabalhar lá na Gates Foundation. A ideia era ficar 2 anos. E aí, e nisso eu já falei, né, a CEO da Brale, a doutora Caterine, que escreveu minha carta de recomendação, já estava tudo certo, que eu ia voltar, né, para a Brale depois do curso. E aí eu comecei a fazer o curso e tal, eram 2 anos, e depois de quase 1 ano, começou a me dar uma vontade, assim, de voltar. De eu preciso estar lá, eu preciso ajudar. Eu fazia reuniões de lá, né, com os gerentes, com a equipe aqui, para sempre estar envolvida, sempre ajudava, né, no que precisava. E aí começou a me dar essa vontade, porque eu ia nas aulas e eu falava assim, mas eu já sei essas coisas, sabe? Tipo, a gente já tá fazendo isso na Brale há quase 20 anos, né? Então, eu me sentia um pouco assim. E aí, aconteceram 2 coisas. A primeira foi que nessa mesma época que eu comecei a ter esse pensamento, o meu irmão acabou ficando muito doente, lá em Londres. E aí, ele começou a ficar muito doente, até que a gente foi pro hospital, ele foi internado lá, e aí tava com suspeita de câncer metastático. E aí ele falou, não vou ficar aqui, eu vou embora. Você tava só você e ele? Só nós 2. Aí eu falei, realmente, vai embora. Ele me ligou um dia, falou, pega todas as minhas coisas lá pro aeroporto, vamos se encontrar lá, que eu comprei uma passagem pra hoje de manhã. Aí a gente saiu correndo, ele embarcou pra voltar pro Brasil com uma malinha de mão e passaporte. Que ele tava super doente, né? Teve que até assinar documento lá pra poder sair do hospital. No final, graças a Deus, não era nada, né? Mas ele ficou quase 1 mês internado aqui no Brasil. Foi um tratamento sério que ele teve que fazer, mas graças a Deus também não era câncer. E aí, eu com meu irmão já aqui de volta, comecei a ter mais esse sentimento, sabe? O que eu tô fazendo aqui? A minha família, ele tá no hospital, sabe? O que tá acontecendo? Eu quero tá lá de volta. E aí eu fui falar com o diretor do curso, né? Ele já sabia toda a minha história, né? Que eu tinha essa organização aqui no Brasil. E aí eu contei pra ele, né? Que eu tava pensando em voltar e que eu tava sentindo, né? Que eu estava aprendendo, mas não tanto. E que eu poderia aprender muito mais na prática. E aí ele olhou para mim e falou assim, realmente, você tem que voltar. Inclusive, a gente vai te devolver metade do dinheiro que você pagou. Nunca vi isso na minha vida, assim, da faculdade proativa devolver o dinheiro. Aí eu falei, realmente, tem que voltar, sabe? Tudo começou a conspirar. E aí a gente também tinha alugado o apartamento por 2 anos, fui falar com o proprietário do apartamento também, falou, não, pode ir. E aí foi questão, assim, de 15 dias, eu voltei. Cheguei na Brale, falei assim, eu ia voltar ano que vem, voltei agora. E aí eu teria voltado agora, né? Estaria voltando agora. Os meus colegas acabaram de se formar. Acabar o curso, né? Se formar.
E aí eu voltei antes e tanta coisa aconteceu durante esse ano e eu falo assim, que bom, sabe? Que eu voltei, que bom que eu tô aqui, que bom que eu tô ajudando a Abrale a multiplicar esses esforços. O seu irmão foi uma das primeiras pessoas, né, que eu encontrei nessa jornada, foi um presente também na minha vida, né? Eu sonho, né, voltando para a pergunta do sonho que eu acabei me perdendo aqui, mas por que eu sonho? Porque eu sei que eles vão se tornar realidade. Então, quando eu entrei na Abrale, uma das coisas que eu queria fazer é tornar a Abrale mais conhecida. Eu falava, gente, a gente faz um trabalho incrível, né? E muitas pessoas ainda não conhecem a gente. Eu chamei um grande amigo que ajuda a Abrale há muito tempo, né? Que é o Fernando Piscini, que trabalha, né, numa agência de publicidade, é um grande marqueteiro. E eu falei assim, Fernando, vamos fazer uma campanha gigante institucional da Abrale, me ajuda, né? A gente não tem braço para fazer isso aqui dentro. A gente precisa engajar algumas pessoas, será que você não pode me ajudar? E ele começou já, nesse encontro, ele já começou a desenhar a campanha. E aí ele saiu da reunião e ligou pro seu irmão, pro Fábio, porque ele sabia também de toda a história do Fábio com mieloma múltiplo, que ele tinha se curado e que ele também tinha esse desejo, né? Eu falo pro Fábio que ele é um presente para mim e ele fala que a Abrale foi um presente para ele, porque o Fernando ligou e fez esse convite para ele vir e fazer a nossa campanha institucional. E ele aceitou, abraçou e fez uma campanha linda. Ano passado, estava no metrô, nos pontos de ônibus, né? Em várias revistas. Então, a gente também conseguiu engajar uma série de veículos que decidiram divulgar a gente de forma 100% gratuita. Né? Um monte de gente se engajou, a Fabi Justo se tornou nossa embaixadora. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? E eu acho que sonhar grande, e o seu irmão que me ensinou isso, né? Que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. E desde que eu voltei, eu tenho sonhado muito grande e as coisas grandes têm acontecido. Uau! Estou aqui de boca aberta. Quanta sabedoria, quanta delicadeza, quanto amor cabe no coração de uma mulher tão jovem. Que lindo. Eu digo que eu acho que as almas, elas se aproximam por similaridade. Uhum. E imagino a grandeza dos seus pais para poderem dar vida a uma mulher tão incrível, tão generosa, tão carinhosa, tão serena. Como é que é conviver com você mesmo? Também um presente, né? Eu acho que outra sorte de ter tido os pais que eu tive é que eles sempre me deram muita autoestima, me elogiaram muito, sabe? Então eu sempre tive a autoestima muito alta, eu sempre me achei o máximo, né? E eu sempre, quando eu era pequena até, às vezes eu ia pra escola com rímel azul, aí todo mundo falava, nossa, por que tá usando rímel azul? E ficavam me zoando, e eu falava assim, eu acho que é o máximo usar rímel azul, sabe? Então eu sempre tive essa personalidade de achar tudo muito legal, mas porque também eles, né, me criaram assim, de você é muito legal e você sim é capaz, né? E eu acho que isso também foi uma preparação para eu conseguir assumir um compromisso tão grande, uma missão tão grande, acreditando que eu era capaz, né? Sonhar tão grande e acreditar que esses sonhos vão sim se concretizar e se realizar. Eu acredito profundamente em tudo isso que você falou. Pelo trabalho que eu faço, eu acompanho e vejo quando um filho é criado com amorosidade, com generosidade, com respeito, compreendendo a potência do seu próprio valor, ele já imprime no mundo de largada uma outra forma de existir, uma outra forma de expressar o seu trabalho, de expressar as suas emoções. Então é muito bonito. Eu não tive isso, por exemplo. Eu vim de outro lugar, um lugar incrível, cheio de qualidades e cheio de desafios.
Sim. Então, quando eu estou diante de pessoas que nasceram num berço tão generoso, para mim é um presente aprender com essa fala, com esse estar no mundo que vem desse lugar grande. Então, muito obrigada por me ensinar através desse olhar lindo, dessas palavras sobre amor próprio, autorrespeito, generosidade consigo mesmo. E acredito que só quando o nosso copinho está cheio é que a gente pode transbordar para o outro, né? Sim. Ninguém dá aquilo que não tem dentro, né? Sim. Acho que tudo é um processo, né? Eu acho que o perdão também, né? É o primeiro passo, né? Então, eu sempre... Na terapia, é tudo culpa dos pais, né? Você que é terapeuta, você sabe. E toda vez, assim, que entrava nesse assunto e era falado alguma coisa dos meus pais, eu sempre defendia muito eles, né? Porque eu sempre tive essa visão de que eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eu sei que eles não eram perfeitos. E não né? existe ser humano perfeito. Ser humano perfeito, né? Minha mãe, ela trabalhava tanto que várias vezes ela me esquecia na escola. A escola fechava e eu ficava lá, né? Então eu poderia ser uma criança cheia de traumas, né? Por ter sido deixada de lado, por ela ter gostado mais da Braille do que da gente, sabe? Coisas desse tipo. Mas eu sempre trabalhei dentro de mim a empatia também, sabe? De olhar o outro e saber que ele tá ali fazendo o melhor que ele pode. E agora também tenho trabalhado muito a simpatia comigo mesma, sabe? Porque eu acho que eu carrego esse senso de missão muito forte, né? E eu acredito que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E eu me sinto uma pessoa que recebi muito, né? Então eu também quero devolver muito, né? Mas às vezes não dá. A gente faz o que a gente pode, né? Então eu acho talvez que isso só por si só já seja o suficiente. Né? Exato. A gente tem que se perdoar e perdoar o outro, né? E acreditar mesmo, né? Muitas vezes, o meu avô muitas vezes fala isso, que eu trabalho muito, e aí ele me liga e fala assim: você é uma pessoa só, você não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou muitos também, né? Porque eu agrego outras pessoas, né? Então, tipo, sou eu, mas é o Fábio, é o Fernando, são outras pessoas que se juntam, né, nessa missão e que vão me ajudar a resolver o problema, né? Eu sei que eu sozinha não vou conseguir, mas é isso também, acreditar, né, que o universo também vai se alinhar para essas coisas boas acontecerem, né? De novo, coisas boas acontecem com pessoas boas. E quais são os sonhos para o futuro dessa mulher que sonha com coisas boas, incríveis e grandes? Olha, muitos, né? Eu já falei que eu quero construir minha família, né? Quero ter também muitos filhos, mas para a Brale eu sonho muito em transformar em uma organização maior ainda, né? O que minha mãe, antes de partir, ela me falou: eu criei projetos para os próximos 80 anos, né? Isso é verdade. A gente tem muito trabalho na Brale. O meu objetivo é ampliar esse trabalho, né? Então, fazer com que esses projetos cheguem a mais pessoas, né? Que ele seja mais conhecido, né? Mais divulgado e que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Então, são 33 mil novos pacientes por ano. A gente ajuda de forma direta 8 mil, né? Indireta é um pouco mais. Então, o meu sonho é que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas, que a gente consiga engajar mais e mais pessoas nessa causa, né? E até aproveito aqui para fazer esse convite, que se o pessoal que está ouvindo a gente quer conhecer mais e quer se juntar a esse propósito, né? Entra nas nossas redes sociais da Brale, a Brale Oficial, segue a gente, acompanha, né? Faz uma doação, vem ser nosso voluntário, ajuda a divulgar a nossa causa, né? Isso tudo acaba impulsionando, né, o nosso trabalho. E eu sozinha mesmo não vou resolver todos os problemas do mundo, né? Eu preciso de várias pessoas ali apoiando para que a gente consiga
suprir, né, todos os gaps que hoje a gente tem dentro do sistema público de saúde, né, e fazer com que o tratamento que a gente tem hoje no SUS seja cada vez mais próximo do tratamento que a gente tem dentro dos hospitais particulares. A gente está encerrando, né, finalizando aqui o nosso podcast. E eu sei que é a primeira vez que você fala, mais uma vez, né? Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Como foi poder apresentar esse lado da Dina que talvez nem todos conheçam? Foi um presente que você me deu. Obrigada, Joana. Eu que agradeço. A oportunidade, as palavras tão lindas que vieram hoje aqui. Que bom que existe gente incrível no mundo, né? Obrigada. E no final de todo o podcast, eu entrego uma frase, né? Para quem veio aqui de forma tão gentil e corajosa, abrir o coração. E eu não te conhecia pessoalmente, né? Eu fiquei pensando, que frase. E aí, essa tua fala de me considero um milagre vivo foi quem puxou a frase do Albert Einstein. Só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Que lindo. E eu acho que de tudo que eu escutei hoje aqui, depois eu te mando ela, é isso. É uma mulher que se considera um milagre, que acredita em milagres, e por se considerar e acreditar de forma tão genuína, os milagres acontecem. Sim. Obrigada, que presente essa frase, não conhecia, adorei. Eu que agradeço. Saiba que esse lugar está sempre aberto para você, esse espaço, para divulgar o trabalho incrível de vocês, para receber outras pessoas que talvez você acredite que possam estar aqui sentados contando as histórias de vida e divulgando e pulverizando cada vez mais essa semente. Muito obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Joana. E vocês que nos assistiram, não sei se pegaram um lencinho ou não, eu quase peguei um aqui. Muito bom ter vocês com a gente aqui assistindo e acompanhando essas conversas. E nos vemos de novo no nosso próximo episódio do podcast Achados e Pedidos. Muito obrigada.